como vai? Boa tarde a todos os telespectadores. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor Flávio Cadejane. O doutor Flávio Cadejane, lá no início da Covid-19, ele descobriu uma droga que é a proxalutamina, tá? Proxalutamida, desculpa. E essa droga, no início, ele foi cancelado, inclusive, por causa disso. Acontece que os Estados Unidos acabaram de reconhecer hoje a 100% de eficácia dessa droga. Mas o doutor Flávio Cadejane vai explicar melhor para todos vocês. Doutor Flávio. Boa tarde. É o seguinte, o que houve? Nós fizemos uma pesquisa com uma molécula chamada proxalutamida, uma molécula de ação que a gente chama antiandrogênica, que inibe a ação de hormônios masculinos durante a Covid-19. A gente já tinha comprovado por diversas formas que homens que têm mais hormônios masculinos, não a testosterona em si, mas outros, tendem a ter piora da Covid. Então, até a calvície, por exemplo, é um fator de risco. Nós comprovamos em pacientes ambulatoriais uma redução de hospitalização perto de 90% e depois algo perto de 80% entre hospitalizados na redução de mortalidade. A gente divulgou isso para o mundo, porque era nosso dever, nós queríamos salvar vidas. As pesquisas, todas as nossas pesquisas, seguiram os mais rígidos preceitos éticos. Receberam nota máxima nos mais rígidos avaliadores do mundo, incluem o OMS, Cochrane, McMaster do Canadá. O que aconteceu? Houve uma politização. A partir do momento que o presidente Bolsonaro mencionou a pesquisa, nós passamos a sofrer uma perseguição implacável e a ponto de quererem cancelar a droga, cancelar a pesquisa, ridicularizar o que nós fizemos e, com isso, perto de 140 mil vidas foram perdidas, porque nós teríamos acesso a essa molécula com milhões de comprimidos, inclusive doados, tá? O que aconteceu? Teve que sair um estudo multicêntrico feito em vários estados dos Estados Unidos que mostrou uma redução de 100% na hospitalização. Nenhum paciente que tomou a droga direitinho por 7 dias hospitalizou, entre centenas, tá? Então, a gente agora está mostrando que a verdade vai vir à tona. Nós fomos perseguidos pelo presidente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que, aliás, ele é um rival político e me usou de palanque, é uma pessoa do PCdoB, ele não tem uma única pesquisa publicada adequadamente e é presidente da Comissão Nacional, o que mostra todas as fragilidades do próprio sistema em si, e fez inúmeras ilegalidades. Ele espalhou pelo mundo notícias falaciosas, ele inventou mentiras a ponto de nos causar grandes problemas internacionais, tá? O que aconteceu? 140 mil vidas poderiam estar aqui hoje somente dos meses entre abril e junho de 2021, tá? Nós fizemos uma pesquisa extremamente séria, não falhamos em absolutamente nada, porque a gente foi amplamente investigado, minuciosamente, diversas redes passaram meses indo atrás de pacientes, foram mais de 1.000 pacientes e não encontraram uma única pessoa, inclusive, para denunciar. Quem perderam fomos nós, porque eu nunca vi na história lutarem contra tratamentos para uma doença que estava matando milhões de pessoas, celebrando que não há tratamentos. Então, isso por si só já diz quem é esse perfil de pessoas, tá? Nos chamaram de Proxa Boys, farsa da Proxa, tudo com o intuito de atingir o presidente. E não interessa que lado a pessoa está. E se sobrepor esse tipo de ação sobre as vidas já diz muito sobre a falta de caráter, tá? E o fim, e eu não tenho nem como descrever, porque é realmente uma mistura de emoções, a revolta que dá saber que a gente poderia ter quase 140 mil pessoas hoje aqui. A dúvida, um questionamento, quando o senhor fala dos hormônios, ele também seria para as mulheres também? Então, nós tivemos uma resposta surpreendente de mulheres. A gente vai submeter o estudo agora para a publicação das mulheres. Teve uma resposta muito parecida com a dos homens, tá? Porque a gente imaginaria, como é nível hormônio masculino, que a mulher não seria afetada. Só que a mulher, normalmente, tem muito mais sensibilidade ao pouco de hormônio masculino.
Olha, a gente está aqui com um problema no nosso link. Se a gente conseguir voltar, a gente ainda vai falar com o médico, o doutor Flávio Carpegiani, que descobriu uma droga que pode ajudar no combate ao Covid-19 e que foi reconhecida agora nos Estados Unidos. Vamos voltar novamente com o doutor Flávio Carpegiani. Doutor, o senhor continue com o seu raciocínio, por favor. Tá. Não, basicamente o que nós temos é o seguinte: o Brasil poderia ter sido a chance de ter sido o primeiro país a utilizar uma droga com altíssima eficácia, de um estudo que recebeu múltiplas auditorias, de altíssima qualidade, feito dos mais estritos preceitos éticos, a despeito de todas as mentiras, e nós deixamos de receber uma molécula que ia ser doada, e o que não fosse doada ia custar um tratamento de $11, por conta de uma disputa política de pessoas rivais do presidente Bolsonaro. E aqui eu não venho expressar minha preferência política, o que eu venho expressar é minha revolta contra a podridão humana, que fez de tudo para impedir que essa molécula já estivesse presente aqui, quando a gente tinha entre 3 e 4 mil mortes por dia. Então, é essa a minha expressão. Doutor o meu Flávio. sentimento é de felicidade para as pessoas que agora em diante vão poder ter essa possibilidade. Tá? É bem provável que essa molécula seja aprovada, mas não vai ser no Brasil. O Brasil foi o pioneiro na pesquisa, o Brasil estava à frente de todos os países, e não vai ser o Brasil que vai usufruir. Tão descartada ficou a molécula por questões políticas anti-Bolsonaro a qualquer custo. Esse comportamento, independente de ideologia, eu abomino. Doutor Flávio, nós acompanhamos durante a pandemia com muita atenção os efeitos no corpo humano. Haviam 3 estágios. É uma doença respiratória que cria trombos no pulmão, prejudicando a oxigenação. Como é que essa substância que o senhor está estudando age para evitar esses trombos e qual é a relação dela para o paciente? Essa pergunta é extremamente interessante. Ela era inicialmente pensada como uma ação antiviral pura, que ela atuaria no início da doença. Então, a gente começou a pesquisa nos pacientes nos primeiros dias de sintomas. O que a gente percebeu? Quando a gente estava fazendo a pesquisa, a gente estava na transição para a variante amazônica, aquela P1, que foi a variante mais letal do mundo até hoje. Alguns pacientes que já estavam mal tiveram uma melhora gigantesca dos marcadores de trombose e de inflamação. Então, a gente detectou que a molécula também tem ação nesses 2 sentidos. Então, a gente expandiu a pesquisa, nós fizemos uma nova pesquisa com pacientes já mais graves, mais avançados, na Covid mais tardia. E eles têm uma capacidade de reduzir em níveis absurdos a chance de trombose e a chance de outras complicações também, inclusive bacterianas secundárias, porque ela impediu o enfraquecimento do sistema imunológico. Então, ela demonstrou ações diretas contra a trombose causada pela Covid, e ela também ajudou a melhorar a oxigenação logo em seguida após a primeira dose. Então, ela parece que também tem uma ação direta no que causa a questão da troca alveolar com a questão do oxigênio. Então, são ações que nós não esperávamos, né? São ações que foram fortuitas, achados fortuitos, e que depois foi comprovado em laboratório. A gente precisa lembrar que a Covid ela atingiu os pulmões, inclusive o síndrome do fosco do vidro, né? A mancha de pulmão contaminado ou atingido. Em que momento seria aplicada essa substância e se seria profilático ou não, ou seria um momento terapêutico? Tá. A gente tem um estudo que nós temos em preprint, que estava para ser publicado, aceito, e por conta do auê internacional causado pelo presidente da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, senhor Jorge Venâncio, que geraram pseudo-dúvidas sobre o nosso trabalho, ele espalhou informações ilegais. A gente tinha um trabalho mostrando que com 5 dias de tratamento, a lesão pulmonar, a mancha do pulmão, reduziu pela metade em relação a quem não tomou. Só que essa pesquisa com prevenção de 100% de hospitalização faz a gente até ficar tranquilo, porque em tese o número de hospitalizações iria despencar. Então, o mais correto seria usar no mais inicial da doença, de preferência nos 3 primeiros dias. Ela é terapêutica, ela não é profilática. Ela é tratamento para Covid, não existe indicação do uso, até porque o uso a longo prazo dela pode trazer efeitos colaterais
por reduzir muito a testosterona, questões de libido, etc. Então, ela tem uma recomendação para ser usada por 7 a 14 dias. 7 dias se o paciente não estiver hospitalizado, se for no início, 14 dias em pacientes hospitalizados. Doutor, a gente aqui para encerrar nossa conversa, a preocupação muito grande foi de efeitos placebos e também a preocupação com reações cardíacas em pacientes com mais cardiopatias. Seria também um olhar para isso ou ainda é um estudo preliminar? A COVID é uma doença multissistêmica, tá? Por exemplo, você é um trabalho mostrando que mais da metade de adolescentes pós-COVID tinham alterações no miocárdio, no músculo do coração. Ela também entra nos testículos, nos ovários, nas glândulas suprarrenais, no corpo inteiro, tá? Então, a ação dela é no corpo todo. Não, Felipe Ela está falando. foi prevenindo. Por exemplo, no nosso estudo duplo cego, placebo randomizado, os pacientes que usaram a proxalutamida que estavam no hospital tiveram 6 vezes menos chance de problemas renais ou hepáticos do que quem não usou. Ou seja, não é que ela causou, ela protegeu dos problemas hepáticos e renais que a COVID estava causando, em especial naquela variante P1 do Amazonas, quando matou 3 a 4 mil pessoas por dia no Brasil. Então, ela faz uma proteção multissistêmica, no caso. Obviamente, nós precisamos de novos estudos. Quando a variante muda, a eficácia muda. Eu fiquei surpreso, porque eu não imaginei que a proxalutamida fosse ter uma eficácia boa na Ômicron, porque a Ômicron muda a forma como ela entra na célula, então ela não depende mais tanto da proteína onde essa proxalutamida atua, mas a gente foi surpreendido pelos resultados. Na verdade, eu não esperava. Os resultados falaram, nos acusaram dos resultados serem bons demais. Na realidade, esse é um grande argumento que, quando você não tem argumento, então quando você não tem o que dizer do estudo, você só fala que foi bom demais, é um argumento completamente anticientífico, só que o resultado foi ainda melhor do que o nosso, porque o nosso não chegou a 100% de prevenção de hospitalização. Então, o grande recado que tem a gente precisa resgatar a ciência, a gente precisa permitir que os cientistas descubram, que não dependa tão exclusivamente de indústrias farmacêuticas multitrilionárias, tá? Ou melhor, trilionárias, multibilionárias. A gente precisa encontrar caminhos. O importante era salvar vidas, não interessava como, a gente precisava salvar. Só que naquele momento nós vimos pessoas que prefeririam a morte para que pudesse manter uma narrativa. Doutor Flávio, eu vou pedir permissão para perguntar para o senhor, até porque eu acompanhei diversos protocolos adotados. Os pacientes, na emergência, eram atendidos com um requisito de fazer uma ressonância do pulmão e um raio-x para ver ali a oxigenação. Naquele momento se identificava se o paciente tinha ou não um trombo no pulmão e que precisava ventilar com ventilação mecânica. Aí se aplicava um corticoide ou um anti-inflamatório, um prednisona, que é a corticoide, mas nesse caso, como essa substância que o senhor está indicando seria alternativa ou se seria associado a esse tratamento para debelar a eventual febre e recuperar a oxigenação? Porque o que realmente levou à morte foi a falta de oxigenação, a troca de gases através do pulmão. Isso, que muitas vezes também eram causadas por microtrombos nos vasos pulmonares que não deixavam o sangue passar para oxigenar. Ele vem, ao meu ver, ela vem combinada. Eles têm uma ação sinergística, como se 1 mais 1 fossem 3 em termos de resultado. Então, ela não vem substituir ninguém. Hoje, as doses altas de corticoides estão bem estabelecidas para todo paciente que está inflamando. Normalmente é quem precisa de oxigênio. A gente vê que quem precisa de oxigênio, na verdade, não é pela tomografia, é pelo oxímetro. Porque às vezes você tem gente que tem um pulmão quase todo acometido e a saturação não cai. Enquanto tem gente que tem uma parte bem menor do pulmão acometido, mas a saturação cai. Então, a gente depende disso. Só que o ideal é que a gente não precisasse mais ter pessoas que cheguem nessa fase. E, pelo menos nesse estudo, a proxalutamida não deixou absolutamente ninguém chegar nessa fase dentre os que tomaram direito 7 dias. Então, essa é uma discussão, seria para os poucos casos. Caso a gente aplicasse a ciência de verdade e caso a gente respondesse pela velocidade que a Covid, que a pandemia exigia, tá? É tarde demais? Eu não acredito, tá? A despeito das vidas que nós perdemos,
é uma grande lição para agora e para o futuro, até porque nós não sabemos o que vem agora em diante. Conversamos com o doutor Flávio Carpegiani, que está em Brasília. Doutor Flávio, em 30 segundos, suas considerações finais. Eu queria dizer que hoje, para mim, é um grande dia de um alívio, porque a verdade está vindo à tona, é só o início, tá? A gente não vai deixar mais que vidas sejam perdidas por conta de politicagens, por ditadura sanitária, que não permite que vidas sejam salvas porque pudessem enfraquecer essa ditadura. Vamos permitir que todas as opções terapêuticas sejam disponíveis, não vamos mais deixar que suprimam opções que poderiam salvar vidas, tá? Então, esse estudo nos Estados Unidos, ele veio para mostrar o início de toda a verdade. Obrigado, doutor Flávio. Obrigado, Luísa. Luísa Frazão, em Brasília. Um abraço para toda a redação da TV União em Brasília. Vamos agora voltar aqui para os estúdios no Ceará. Minha colega Nayara Mello, vimos aí uma novidade, o Brasil todo vendo que temos cientistas que estamos estudando. Mas a nossa edição de hoje está chegando ao fim. Vamos agradecer?